Oi pessoal, saudações coloradas, conforme o prometido. Eu venho aqui fazer o primeiro vídeo, tá? Um vídeo de inauguração, de apresentação desse tipo de conteúdo. E eu quero ver o que vocês acham, né? Se vocês gostam ou não, se vocês têm sugestões. Enfim, como eu já tenho um bom número de inscritos, eu gostaria de ouvir vocês sobre isso, tá? Então, vamos lá. Que quadro que é esse? O que eu quero apresentar aqui de novidade no canal? Eu vou falar de algumas jogadoras do passado, tá? Tá, mas aí tu vai fazer algo tipo um Milton Neves da vida, né? Falando de jogadoras de futebol feminino do passado? Não, tá? Dá pra dizer que é inspirado naquilo que ele fez, mas é diferente, porque eu vou trazer mais dados aqui. Eu vou procurar... o Milton ele fazia algo muito resumido, né? Por onde anda falando de tal. Aí ele falava algumas coisas, por onde passou e o que ele está fazendo agora, né? Aqui não, aqui eu vou procurar trazer algumas jogadoras de destaque do passado, tá? Falar sobre a carreira, falar sobre frases, coisas que elas disseram, que retratavam o futebol do momento, né? Que mostravam como é que era, e falar de, enfim, falar de características dessas jogadoras, né? E colocar também à disposição de vocês vídeos, tá? Então vai ter ali na descrição uma área com uma série de links, tá? Sobre a jogadora, e jogos em que essa jogadora participou, tá? Então eu vou fazer algo mais completo, vamos dizer assim, tá? O vídeo sobre o internacional masculino eu vou deixar para depois, tá? Tá duro falar de internacional masculino, mas eu não vou fugir da raia, eu vou falar, tá? Mas eu quero primeiro começar com coisa boa, tá? Então vamos trazer a primeira jogadora, tá? Eu vou colocar aqui o nome dela, o nome completo, se chama Roseli de Bello. Tá? Ela nasceu no dia 7 de setembro de 1969, portanto hoje ela tem 53 anos. Tá? Posição, atacante, jogadora de frente, camisa 11, usava normalmente a camisa 11 na seleção brasileira e em outros clubes. Tá? Inclusive nos links ali eu tenho alguns lances que mostram a Roseli jogando pela seleção e pelo Corinthians. Sim, ela foi jogadora do Corinthians. Tá? Roseli, era chamada de Roseli. Ela foi da primeira geração de jogadoras convocadas para a seleção brasileira, e a primeira seleção brasileira foi nos anos 80, tá? Para quem não sabe. 1988 foi o ano em que houve a convocação da CBF, foi a primeira formação de seleção brasileira feminina adulta, que foi se apresentar na Granja Comari, tá? E, bom, vamos falar primeiro dos clubes, né? Por onde que essa jogadora passou. Tá? Tem uma lista extensa aqui de clubes, eu vou citar cada um deles, tá? Então tem a Juventus de São Paulo, é a Juventus, de camisa grená mesmo, a Juventus, tá? Então, a Juventus, São Paulo, a partir de 1984. Tá? Então, quando se pensa que as precursoras do futebol, as primeiras, a Marta, não, teve antes dela, antes da Marta, tá? Até porque antes de 84 nós estávamos em regime militar, e no regime militar o futebol feminino era proibido por lei, tá? Era proibido. Se algum milico visse mulheres se encontrando e jogando, não podia, tá? Não pode porque é a ordem do governo. E ficou de 64 a 84 proibido, tá? 20 anos de proibição. Aí em 84, com a reabertura, pode, né, passou a poder, o futebol feminino passou a poder acontecer, a ser jogado. Em 84 ela entrou pro Juventus, até tem uma história curiosa sobre Juventus, porque assim, ela chegou lá na Juventus, ela conta isso, tá? Num dos vídeos aqui que eu coloco, tá? Vocês vão ver que ela conta que ela chegou lá, o cara botou ela para correr um monte, ela cansou muito e resolveu desistir, porque ela achava que ela não tinha que ir lá para correr tanto, fazer tudo aquilo que o treinador estava pedindo, que ela foi lá para jogar. Então ela desistiu, mas aí, como viram que ela tinha talento, foram buscar ela em casa, tá? Foram falar com a família dela, foram buscar ela em casa para ela voltar, e ela voltou, tá? Pro bem dos clubes brasileiros e pro bem da seleção brasileira, que teve ela, tá? Então ela jogou na Juventus em 84, tá? Ela ficou em torno de 6 anos lá na Juventus, foram 6 anos, depois ela foi pro Radar, e aí ela fala que o Radar, no Rio de Janeiro, o Radar Esporte Clube, é um clube que reunia jogadores de muito bom nível, e que ali ela cresceu, ali ela se desenvolveu mais, e ali ela diz que foi fundamental para que ela visse aquilo ali como uma carreira, né, uma oportunidade de fazer uma carreira, de
de atingir patamares maiores, né? Então ela foi para o Radar, no Radar ela jogou de 90 a 94. Tá? Depois ela passou por Nacional Eurosport de São Paulo. Nacional Eurosport de São Paulo. Aqui a data não tem, tá? Os anos em que ela jogou não tem. Depois ela jogou no Bordon de São Paulo, futsal. Sim, pessoal, acontecia isso de intercalar a carreira de clubes, e aí os clubes abriam, paravam, então tinha uma intermitência, nem sempre os departamentos de futebol feminino ficavam abertos, então a jogadora, para se manter em atividade, às vezes ela ia para o futsal. E aconteceu isso com essa jogadora, ela foi para o Bordon de São Paulo jogar futsal. Depois ela foi para o Corinthians Paulista, Corinthians Paulista, ela jogou, tem vídeos aqui mostrando lances aqui dela jogando no Corinthians, tá? Depois ela foi para o Japão, no Takarazuka Bunis, do Japão. Lá, 96, 97, ela jogou no clube japonês. Depois ela foi para o Saad FC, Futebol Clube Saad, de São Paulo, tá? Que tem futebol feminino há muito tempo. Depois ela foi para o Águas de Lindóia, de São Paulo. Depois ela saiu do Brasil e foi para jogar nos Estados Unidos em 2001. Ela foi para o Washington Freedom, dos Estados Unidos, no ano de 2001. E no Kansas City Mystics, também nos Estados Unidos, no ano de 2002. Depois ela volta para o Brasil, para o Saad, tá, do Mato Grosso do Sul. E depois ela termina a carreira no São Caetano. AD São Caetano, deve ser a Associação do Esportiva São Caetano. Então ela passou por todos esses clubes aqui. Ela disse que terminou a carreira com mais de 40 anos, tá? Ela terminou a carreira com 42 anos. Bom, nascida em 69, bota aí 42, dá 2001, 2002. Se bem que ela andou jogando até em 2003, tá? Então não sei se ela... Acho que ela até deu uma prolongada, ela errou no número, esqueceu. Ela estava dando essa entrevista com 50 e poucos anos na época, uma entrevista que não faz muito tempo atrás, eu acho que ela esqueceu de alguns dados aí, porque tem registro dela jogando em 2003, tá? 2004 até, nos Jogos Olímpicos tem. Vamos ver os destaques da carreira, que aí a gente fala sobre Jogos Olímpicos, Copa do Mundo, e a gente dá as datas certinho, tá? Vamos para os destaques da carreira. Copa do Mundo, ela disputou 3 Copas do Mundo, tá? De 88, que foi uma Copa do Mundo experimental na China. Copa do Mundo Feminina de Futebol, Copa do Mundo Experimental, promovida pela FIFA. Na China, depois em 91. Foi na China também, só que aí não foi experimental, foi a valer, tá? Não experimental. Em 91. E depois em 95, a Copa do Mundo foi na Suécia. Jogos Olímpicos, de 96 em Atlanta, depois de 2000 e 2004. Tá? Então, Jogos Olímpicos Atlanta 96, depois nos anos 2000 e nos anos de 2004, esses 3 Jogos Olímpicos, a Cici participou. Em 2004 ela teve a prata nos Jogos Olímpicos, 2004, jogando pela seleção. Então aqui ela está com 35 anos. Não, peraí, 35? 35 anos. Tá? Sul-Americanos, 91, 95 e 98. 3 vezes campeã, tricampeã sul-americana, 91, 95 e 98. Tá? Vocês vão ver aí nos vídeos que tem um jogo Brasil e Argentina, o Brasil ganha de 8-0, ela fazendo gol. Tá? Prata no Pan-Americano em 2003, Santo Domingo. Tricampeã sul-americana, 91, 95, 98, bom, aqui já falei. 4ª maior artilheira da seleção brasileira com 35 gols. 35 gols. Em 2017, teve aqui um reconhecimento muito legal para ela, que foi o seguinte, ó, entre as 33 melhores jogadoras do século XX de futebol feminino, foi colocada a Roseli, pela Federação Internacional de História e Estatística do Futebol. Tá? Então só isso. Tem um jogo, que vocês podem olhar ali nos vídeos, onde eu boto jogos da Roseli. Tem um jogo ali que é Brasil e Austrália. Tá? Narração do Luciano do Vale, da Band. Tá? Ela faz 2 golaços, entendeu? Ela faz 2 golaços. Uma ela dribla um pouquinho, consegue um espaço, encobre a goleira. Tá? Parecia que ela ia cruzar, mas na verdade ela mirou no gol e encobriu a goleira. Depois ela faz um outro golaço, que a bola vem, a jogadora vem para cima, ela dá um chapéu na jogadora. E a bola vai para o lado esquerdo. E ela, sem deixar a bola cair, ela bate de perna esquerda e encobre a goleira. Faz um golaço.
Tá? Ela era uma jogadora que tinha as características dessa jogadora. Tá? Ela era pequenininha, tá? A Roseli. Ela tem 1,56 m, 57 quilos. Ela não era tão levezinha, né? Ela tinha 1,56 m, era baixinha. Era uma jogadora que tinha dribles assim, muito parecidos com os dribles do salão. Drible curto e rápido, né? Agilidade. Né? E era inteligente para jogar. Inteligente para jogar e habilidosa. Habilidosa, batia na bola com bastante qualidade, a Roseli. Foi a primeira vez que eu vi futebol feminino na vida, tá? Me chamou a atenção, eu gostei muito de ver a habilidade dessas jogadoras, né? Cici, Roseli, Pretinha, né? Depois eu vi Kátia Silene jogar, entre outras jogadoras, Michael Jackson. Foi ali que me interessou, me chamou a atenção o futebol feminino, e principalmente essa jogadora, Roseli, tá? Com a qualidade técnica que essa jogadora tinha. Tá? Aqui nós vamos falar de algumas frases que ela colocou, tá? Que lembram um pouco o futebol que ela encontrou na época. Tá? Ela dizia assim, ó, olha, só jogando fora que eu consegui as coisas. Até os 28, 29 anos foi difícil. Depois eu tive que jogar fora e aí com isso eu consegui uma casa para mim e para minha mãe. Ela dizia assim também, outra frase, fora é diferente. Você veste uma camisa e ela tem 7 patrocínios. Aqui no Brasil não tinha isso. Outra coisa que ela falou, me inspirava no Romário. Gostava de ver os jogos dele e o que ele fazia. Me dava mais com a Pretinha, que foi parceira dela de ataque na seleção brasileira durante um bom tempo. Tá? A Pretinha. Outra coisa que ela falava sobre a família dela era contra. Tá? Então ela dizia que ó, não queriam que eu jogasse futebol. Tive que fugir de casa para jogar. Tá? Só melhorou, na verdade a família não apoiava. Depois que eu fui para a Juventus, tá, eu percebi que realmente existia futebol feminino. Aí eu fugi de casa para poder jogar no Radar do Rio de Janeiro. Só que aí no Radar eu comecei a ganhar dinheiro e aí o preconceito foi acabando. Eles pararam de me incomodar por causa do futebol. Tá? E começaram a me deixar jogar porque o dinheiro começou a entrar. Tá? E depois, aí no Radar, a gente viu que teve convocação para a seleção, ela ganhava diárias, tá? Ela dizia que a diária era baixa, tá? Tinha uma preocupação na época dela, porque ela saía do clube e ia para a seleção. Então o clube não pagava o salário. Se ela ficasse 2 meses na seleção, não tinha salário pago pelo clube. Ia contar as diárias, a CBF que pagava as diárias. Então elas ficavam preocupadas, porque elas recebiam diárias baixas, tinha desconto, então as jogadoras ficavam preocupadas. Só mais tarde, com o René Simões, que ela disse que melhorou, porque ele disse que ia garantir para elas uma diária melhor e que elas iam ficar tranquilas. Ou seja, ele dizia para elas assim, você só se preocupe em jogar futebol, não se preocupem com a questão de financeira, né, com a parte de sustento. Eu sei que vocês precisam de dinheiro, vocês têm, algumas já eram mães, né? E vocês vivem disso, então se preocupem só jogar bola que eu vou conseguir melhorar isso aqui. E aí o René Simões, a diária melhorou, elas recebiam, né, não tinha problema, então ela disse que houve uma melhora no momento em que o René Simões assumiu a seleção brasileira. Foi depois do Zé Duarte, teve o René, né? Então, só melhorou depois que o René Simões entrou como técnico. Tá? Ela dizia que na seleção, olha, não podia usar o campo da Granja Comari, nem alguns equipamentos, porque eles eram dedicados ao masculino. Tá? E ela disse que quando começou não tinha dinheiro para nada, não tinha dinheiro para comprar uma bola, para comprar uma chuteira, não tinha nada. Tá? Ela chegou a jogar bola descalça na rua. Né? Depois, mais tarde, é que ela foi ter dinheiro. Tá? E, bom, ela fala que hoje tem um problema, que é o seguinte, ela e as outras jogadoras que são dessa geração mais antiga, elas têm vontade de voltar a atuar no futebol, trabalhando em base, formação, trabalhando como treinadoras e tal. Elas querem estar envolvidas com o futebol. Tá? Elas acham que tem possibilidade, mas que elas precisam da licença da CBF. Tá? E essa licença é caríssima. Então isso impede muita gente de entrar e trabalhar e dar sua contribuição aí para o esporte. Tá? É uma pena. Bom, pessoal, olhem os links, se deliciem, que vocês vão ver que os lances são muito legais.
As entrevistas, quem tiver paciência, assista, tá? Então, primeiro, sobre a jogadora, vai ter links ali, e vão ter entrevistas, onde ela mesma está falando. E os jogos da Roseli, eu coloquei 3 links ali, onde vocês vão ver lances muito legais. E tem outros ali no YouTube que vocês acham, tá? Então, por enquanto é isso aí. Obrigado pela atenção de todos. Até a próxima, tá? Faz aquele trabalhinho de graça, like, compartilha, se inscreve no canal, aperta o sininho. Dúvidas, sugestões e comentários, que eu quero muito que vocês participem, coloque aqui embaixo. Tá? Me diz o que vocês acham desse tipo de quadro. Tá? Obrigado desde já pela atenção de todos. Até a próxima, se Deus quiser, com outras jogadoras do passado. Tá bom? Um abraço.